A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas. Muitas pessoas têm a Bíblia. Menos pessoas leem a Bíblia. Em um número menor, estudam a Bíblia. Mas isto nada vale se a Bíblia não for aplicada nas vidas. Seja bem-vindo ao culto racional. A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E o tema de hoje é milagre. E aí, diante de você, já tem um post que está dizendo: o milagre é a ação de nossa incapacidade. Este post eu soltei há mais ou menos uma semana atrás e deu uma certa polêmica. O pessoal começou a perguntar, mas como assim incapacidade, né? Não estavam entendendo muito bem o que seria isso. Bom, você vai aprender hoje a diferença entre bênção e milagre. E também você vai aprender hoje de que existe um milagre que vem por uma atitude nossa de uma forma boa e uma que não é muito agradável, né? E, enfim, você vai aprender, não se preocupe, porque hoje vai ser muito bom. Preguei no último domingo na igreja esse tema e foi muito importante. Bom, gente, vamos lá. Primeiramente, eu quero orientar vocês, né? Que aí está para orientar melhor a sua compreensão, é bom esclarecer a diferença entre bênção e milagre. O milagre, quando acontece, é a intervenção sobrenatural de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a intervenção sobrenatural de Deus em uma situação de crise. Já a bênção é o poder de Deus honrando e abençoando a sua vida, mas flui através dos canais naturais. Então você pode reparar aí que eu coloquei em amarelo e em verde. Então, para resumir, né, em amarelo, milagre é a intervenção sobrenatural de Deus. Entendeu? Então, o milagre é a intervenção sobrenatural de Deus. E a bênção é o poder de Deus honrando e abençoando através dos canais naturais. Vamos lá, você vai entender. Veja aí em Gênesis 12, verso 1 e verso 2. Eu peguei um exemplo na palavra de Deus para primeiramente mostrar a diferença de bênção e de milagre. Ok? Acompanhe aí. Gênesis 12, verso 1, verso 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. O que nós vemos aí em amarelo e em verde? Deus fala para Abraão que ia abençoar ele. E Deus fala para Abraão ser uma bênção. Então, como eu disse antes, vamos voltar. A bênção é o poder de Deus honrando e abençoando através dos canais naturais. Vejam os canais naturais dessa situação. O que Deus pede para Abraão? Sai da tua terra. E aí eu pergunto para você,
meu querido aluno. Hoje eu vou chamar você de aluno, né? Que Deus ricamente abençoe você nessa palavra. Eu espero que você entenda como está a sua vida diante dos milagres, ok? Que você entenda. É importante, tá? Então, Deus diz assim, sai da tua terra. Precisa de um milagre para sair de algum lugar? Precisa de algum milagre? A não ser que você não possa sair do lugar, você esteja preso, tá? Não estamos tratando disso agora. Abraão estava livre, com liberdade, tinha idade suficiente, não estava preso a ninguém, a nada, né? E Deus pede para ele sair da sua terra. Precisa de milagre aí? Não. Precisa só do quê? Lembra da palavra que eu dei, né? Palavra mais ação igual a bênção? É isso aí. Essa bênção vem através do quê? A palavra de Deus, a ação de Abraão e automaticamente a bênção. Ok? Fácil, fácil, fácil. Se você que está assistindo agora esse vídeo e você não sabe do que eu estou falando, um vídeo anterior eu estou falando sobre palavra mais ação igual bênção. Ok? Vai lá, assiste, depois você retorna aqui, certo? Ou assiste aqui e vai para lá, tanto faz, mas seria melhor você assistir antes quando eu falo sobre a bênção, ok? Hoje eu quero trazer especificamente para você sobre o milagre, tá? Como o milagre ele inicia na nossa vida, ok? Eu sou fruto de um milagre, depois eu vou estar contando sobre isso. Muitos de vocês já sabem, mas se você não sabe também vai lá no testemunho, Pastor Carlos, você vai saber toda a história lá também, ok? Bom, vamos lá. Sai da tua terra, pronto. O que tem que fazer? Ouviu a palavra de Deus, você faz o que Deus quer e automaticamente é bênção. Sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Tudo isso é bênção, tudo isso está no natural, ok? Naturalmente, né? Deus já mandou você ir para algum lugar, enfim, visitar alguém, isso é natural, né? Claro que existem as coisas sobrenaturais, obviamente, certo? Ok? Vamos lá para um outro texto. Já em Gênesis 18, 10 a 14. Aí sim, vamos entrar na parte do milagre. Por quê? Porque quando Deus diz para Abrão que dele faria uma grande nação, automaticamente Abrão teria que ter filhos, certo? Ok? Mas vamos lá. Disse um deles, os anjos chegaram no local onde estava Abrão e toda a sua turma, certo? E diz assim, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abrão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, o seu corpo não tinha mais condições de ter um filho, ok? Não havia mais condições físicas. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Percebam, em amarelo, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. A palavra foi dada, a promessa. Amém? Deus é fiel em suas promessas. No azul, Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Problema, dificuldade.
Veja que aí já sai do âmbito do natural e começa então a necessidade do sobrenatural. Por quê? Porque no natural não havia nenhuma condição de Sara ter filhos, certo? Só que aí vem a palavra que eu quero trazer para você hoje sobre o milagre. O milagre é verdadeiramente a confiança em Deus, porque acaso para o Senhor em verde há coisa demasiadamente difícil? E eu pergunto para você, há alguma coisa que você acha que o Senhor não pode fazer? Há alguma coisa que o Senhor não possa realizar? Deus tem todo o poder e Ele pode fazer qualquer coisa, certo? Alguns de vocês já sabem, outros não sabem, mas eu com 4 anos de idade tive uma enfermidade, vinha a óbito, meu pai orou por mim. Se você não sabe, meu pai era o pastor João Carlos Marques, também aí nos vídeos do Culto Racional, tem ele aí em alguns vídeos, né? Mas você também pode seguir outros canais que são parceiros aí do meu canal, onde você vai poder assistir as pregações de meu pai. Meu pai já é cidadão celestial, já está com o Senhor há alguns anos. E meu pai orou e eu ressuscitei. Ok? Eu estou resumindo, gente. Se você quiser saber mais do testemunho, tem os vídeos aí para você assistir. Eu sou um milagre. Por quê? Tá morto. Tá morto. A pessoa morta não adianta. Né? O médico, os especialistas, nada vai conseguir trazer de volta alguém que está morto. Ok? Então aí vem o quê? O sobrenatural de Deus. Porque o natural não dá mais. Certo? Vamos lá. Aí eu fiz esse post, né? Que eu botei há uns 2 ou 3 dias atrás, né, lá no Instagram, e as pessoas já curtiram. E aí que eu quero que você entenda nesta frase, né? Nem toda bênção é um milagre, mas todo milagre é uma bênção. Vamos lá de novo? Nem toda bênção é um milagre. Nem toda bênção é um milagre. Por quê? Porque a bênção eu fui abençoado com um alimento hoje na minha mesa, né? Eu fui abençoado com o meu trabalho, eu fui abençoado com os recursos financeiros, que eu paguei contas hoje, eu fui abençoado que com o meu carro eu pude ir lá visitar minha mãe hoje, fui lá, né, fazer uma horinha com ela, agradável, e essas coisas todas. Isso tudo é bênção, porque é natural, né? Coisas que Deus me proporcionou. Amém? E por eu ter sido uma pessoa justa, que trabalhei e continuo trabalhando, fui adquirindo as coisas, né? E você vai sendo abençoado. Mas isso não é milagre. Não é milagre. Eu não preciso de um milagre para ir visitar minha mãe. Eu não preciso de um milagre, né, para me alimentar. Claro que eu estou falando de mim. Obviamente, se alguém não tem comida nenhuma, né, eu posso até contar um caso aqui muito interessante, que num local de missionários, eles não tinham nada para comer. E eles estavam orando, nisso ouviram um barulho muito forte, foram até a frente do local lá das missões e tinha um caminhão que havia virado. Era um caminhão de porcos. E outro caminhão veio, juntou os porcos que estavam vivos, mas alguns porcos ficaram mortos ali na estrada. E aquele missionário perguntou para o caminhoneiro: o que você vai fazer com esses porcos? Você pode pegar para você. E ali eles se fartaram durante toda a semana comendo carne, certo? Então, isso sim, isto é um milagre. Por quê? Porque não havia condições, não tinha como, certo? Mas Deus deu um jeitinho para que eles se alimentassem, ok? Vamos lá. Mateus 16, 8 a 10. E aí é que eu quero começar verdadeiramente o estudo, né? Eu quero que você entenda sobre o milagre. Aqui é uma passagem onde foi através dessa passagem que eu
fiz essa pregação, certo? Onde está em amarelo ali, não compreendeis ainda. O que a gente ainda não compreende? E aí Jesus está dizendo assim, percebendo Jesus, disse, ele percebeu as atitudes dos discípulos dele, certo? Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Ele estava ali conversando. Pão, 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 pão. E ali Jesus está dizendo, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes. Jesus estava lembrando seus discípulos do quê? Daquele milagre. 5 pães e 2 peixinhos, e não foi uma vez só, foram 2 vezes que isso aconteceu, certo? Onde Jesus alimentou a multidão, ok? Isso foi um milagre. Mas você que conhece esse texto, ou se não conhece, procura lá na palavra de Deus que você vai perceber que o quê? Jesus chega primeiramente para os seus discípulos e diz, olha, vão lá comprar comida, alimento. E não tinham nem dinheiro e nem onde comprar. E então veja quem é que tem aí no povo. E encontraram um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus abençoou, começou a distribuir, e daqui a pouco toda a multidão se fartou, ou seja, comeram, né? Até se fartar, até ficarem, né, totalmente repletas do alimento, e ainda sobraram 12 cestos cheios, né? Parece que sobrou um para cada discípulo, cheio ainda, né? Essa é a palavra que isso é o que diz na palavra de Deus, né? Sobre este milagre. Não compreendeis ainda. E eu quero trazer isso para você hoje. Você entende o milagre? Você entende o milagre? Porque muitas vezes você diz assim, Senhor, eu quero um milagre. Será que o teu milagre não é bênção porque você pode conseguir naturalmente? Pense bem isso. Primeira coisa que você precisa definir. Tem que definir isso. É algo natural, eu posso conseguir, não é? Tem pessoas que desistem muito facilmente. Muito facilmente. As pessoas já de cara já dizem, eu não tenho. Como não tem? Não tem? Eu me lembro que nós sempre fazemos retiros espirituais. Este ano vai ter um, inclusive em setembro. E as pessoas às vezes diziam assim, pastor, eu não tenho como ir no retiro. Mas eu sempre assim, eu começo a falar do retiro 6 meses antes. Às vezes até teve vezes que terminava num ano o retiro e eu já começava a falar do próximo ano. Para as pessoas já começarem a juntar dinheiro, né? Separa o dinheiro, coloca numa poupança, enfim, bom, né? As formas de pagamento, até a gente faz em 12 vezes no cartão de crédito. Quer dizer, facilitamos de todas as formas. Mas aquela irmã chegou e disse assim, pastor, eu não vou, eu não tenho. Ele disse assim, você precisa de ajuda financeira? Você quer ir? E eu comecei a fazer perguntas para aquela pessoa. Ela disse, não, pastor, eu não tenho condições financeiras de ir. Né? E eu disse assim, mas você não pode fazer alguma coisa, vender alguma coisa, fazer um trabalho extra, né? Buscar. E realmente aquela pessoa se esforçou. Aquela pessoa, ela é uma pessoa que fazia pães, né? Até hoje ela faz, muito querida. E ela começou a vender os pães. E ela tinha lá os recursos para ir no retiro. Então, foi algo que era natural, não precisava de um milagre, precisava de um esforço, certo? Precisava de uma orientação, né? Um apoio. Então, muitas vezes, naquilo que você acha que precisa de um milagre, não, você não precisa de um milagre, porque você pode sim, você pode fazer. Na força do Senhor, obviamente, ok? Mas não estou dizendo você e só você e pronto, né? Não, na força do Senhor, com o trabalho, com a sabedoria, né? Com o conhecimento, você pode conseguir, certo? Então, defina primeiro o que é que você precisa. É bênção ou é milagre? Ok? Certo? Vamos lá. Existem 2 necessidades de milagre.
ok? E aí é que é o ponto-chave desta palavra hoje. Ministerial, no caso de Jesus, todos os milagres que Jesus fez era ministerialmente. Por quê? Porque os profetas já haviam falado sobre isso, que ele seria alguém que faria curas, milagres, né? Intervenções espirituais na vida das pessoas. E realmente Jesus fez isso, ministerialmente. No caso do meu pai, muitas coisas ministerialmente foram milagres. Meu pai uma vez estava falando do testemunho da minha morte e ressurreição e uma senhora chegou com uma criança enrolada num cobertor. Aquela criança havia falecido e ela chegou, levou até meu pai colocou a mão e aquela criança ressuscitou. Então isso é o quê? Ministério, certo? Esta é a melhor forma de milagre, é quando você faz isto ministerialmente. Ah, pastor, mas eu preciso ser pastor. Eu preciso ter um cargo na igreja, eu preciso A, eu preciso B, eu preciso... Não, queridos. Ministério é fazer a obra de Deus. Todos nós temos um ministério, ok? O ídio, proclamar, né? Isso é ministério, ok? Claro que alguns são chamados para pastores, outro para evangelistas, enfim, né? Ministério de louvor, tudo isso que você já sabe, ok? Mas existem então essas duas formas, ministerial e por incapacidade humana. Lembra no primeiro quadro que eu coloquei, né? Que, vamos lá, vou botar aqui para você. Esse aí, o milagre é a ação de nossa incapacidade. Bom, obviamente, nós não podemos fazer nada sobrenatural que não venha do Senhor, ok? Por isso que nós somos incapazes, certo? Você pode pensar assim, não, mas o Senhor nos deu à igreja, deu a nós. Sim, queridos, eu não estou dizendo que não. Mas se não for pelo Senhor, nada acontece. Eu quero que você entenda isso. Só que você precisa escolher hoje. Qual dessas duas estradas você vai tomar? Por quê? Porque ministerialmente, quando você faz milagres ministerialmente, é porque você está fazendo algo que Deus está te pedindo ou algo que Deus já te deu. Você está entendendo? Deus já te deu, certo? Ou você está evangelizando alguém, você está ajudando alguém e precisa de um milagre, né? Agora, a incapacidade humana, que quando vem um milagre pela tua incapacidade, pela tua má gerência, né? Pelos erros que você cometeu, pelos pecados, esta é a parte ruim de acontecer um milagre. Eu não estou falando que o milagre é ruim, todo milagre é uma bênção, mas eu estou falando que eu quero que hoje você comece a andar em um milagre ministerial e não pelos seus erros, pela tua incapacidade, né? Pelos teus fracassos. Você precisa entender isso, ok? Atos 8,13. Perceba bem esse versículo. O próprio Simão abraçou a fé. Este Simão aqui não é um Simão Pedro, tá? É um outro Simão. Tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, Filipe estava praticando sinais e milagres. E Simão, que abraçou a fé, foi batizado, né? Estava acompanhando Filipe e extasiado, estava observando o quanto Filipe era usado em sinais e milagres. Mas sempre foi assim com Filipe? Não. E aí que eu quero mostrar para você ali o último versículo desta lição de hoje, né? João 6, capítulo 6, versos 5 e verso 7. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele,
disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Perceba esse texto. De tudo que eu já falei aqui, você precisa ler esse texto com tudo que você já aprendeu. Veja, Jesus está fazendo uma pergunta para Filipe, onde nós vamos comprar pães para essas pessoas que estão famintas. Filipe dá uma resposta natural. Uma resposta natural. A resposta natural é de uma dificuldade. Olha, não bastaria 200 denários para cada um receber. Quer dizer, é uma conta rápida que ele fez. E ali ele observa que não tem essa condição. Ele está incapaz de responder à pergunta de Jesus. Não que não tenha respondido, mas não como Jesus queria que fosse a resposta. E é nisso que eu quero que você aprenda hoje. No amarelo está aí, mas dizia isso para o experimentar. Queridos, muitas vezes Jesus está experimentando a nossa vida. Porque nós sabemos e conhecemos que Deus é todo-poderoso. Mas na nossa incapacidade, nós trazemos o natural, O natural. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, o não ter, nós trazemos à tona. Só que Jesus queria que Filipe trouxesse à tona outra coisa. Por isso que ali o texto diz assim, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Vocês perceberam o texto anterior? Quem é que está fazendo aqui milagres e prodígios? Filipe. Filipe, Atos 8,13. Este mesmo Filipe. Só que onde é que ele iniciou? Lá em João 6, com essa experiência que ele teve com Jesus Cristo. Então, Jesus hoje está perguntando para você, fazendo uma pergunta: como é que nós vamos resolver esta situação? E aí você vai responder o quê? No natural? Na sua incapacidade? Na sua dificuldade? Não, queridos, você precisa responder com a autoridade que Deus já deu a cada um de nós, para que se efetive um milagre. Amém, amados? Um milagre. Eu quero trazer um exemplo. Deixa eu colocar aqui eu em tela cheia. Vocês lembram o cego que estava no caminho e que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Esse é um texto muito conhecido. Veja bem, o cego ouviu, porque ele não estava vendo, que Jesus ia passar ali naquele caminho. O que ele pensou? Bom, eu não tenho como vê-lo, eu não sei onde ele está, porque a multidão, era muito grande a multidão. Imagina o barulho de uma multidão em volta de Jesus, e todo mundo falando, comentando, e é adulto, e é criança, e imagine, todo mundo querendo ver Jesus, todo mundo se mexendo, o barulho era algo muito grande. Mas cada aproximação desta multidão, o barulho aumentava, o cego só podia fazer algo. Ele só podia chamar a atenção de Jesus de uma forma, era com a sua voz. Ele não podia ver, mas ele não estava impedido de gritar, de falar alto. E é isso que eu quero dizer para você hoje, amados. Que muitas vezes você quer o milagre, mas você não está usando o que é natural, o que você já tem. Certo? Lembra lá? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Essa é a tua atitude. E o cego gritou. E o cego chamou a atenção de Jesus. E o cego foi curado. Lembra quando Lázaro morreu? Jesus chegou, tirai a pedra. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus fez o milagre, o sobrenatural. Mas o natural, que era tirar a pedra, aquelas pessoas fizeram. Então eu quero que você entenda isso.
que você não pode. Eu vou voltar aqui, ó. Essas duas estradas, a ministerial e a tua incapacidade humana. Não permita que a tua incapacidade humana seja mais forte do que o ministério que Deus colocou na tua mão. Ok, queridos? Ok? Pense bem, o que você pode fazer, faça. Aquilo que você não pode fazer, faça como cego, grite alto, né? Grite alto para que seja alcançado este milagre na tua vida, em nome de Jesus. E desculpe, queridos, que eu estava aqui, eu não prestei atenção, né? Eu estava somente comigo ali, não tinha colocado o texto, né? Então, novamente aí, né? Os dois caminhos, o ministerial e a incapacidade humana. Procure estar sempre no ministerial, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Amém, queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos pelas bênçãos, mas também existem momentos que nós precisamos de milagres. De milagres. Esses milagres precisam vir, Senhor, porque não tem o que ser feito. Não tem como. Não tem nada que possa melhorar a situação. Não tem como. Senhor, nós vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Tudo que estiver ao nosso alcance. No natural, nós vamos fazer. Nós vamos ir, nós vamos proclamar, nós vamos falar, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos buscar, nós vamos, enfim, ir de um lado para outro, no natural. Mas, Senhor, o sobrenatural, o milagre, ele vem de Ti. E nós te pedimos, Senhor, que estejamos prontos, como Filipe, que foi testado. E logo depois, ali em Atos, mostra que ele começou a fazer sinais e milagres, porque ele aprendeu verdadeiramente. Senhor, obrigado por mais esta palavra. Abençoa o teu povo, Senhor, e que todas as necessidades sejam supridas por Ti, tanto na bênção quanto no milagre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe por mais este vídeo do Culto Racional. Eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos, mas caso você ainda não se inscreveu, clique aí na palavra inscrever-se, automaticamente passa para inscrito. Clique aí no sininho para que você receba os vídeos, todos os vídeos que são lançados, né? Dê um joinha aí, isso ajuda muito. E não esqueça de mandar uma mensagem, né? Uma mensagem por e-mail. Tem aí também o número do meu WhatsApp. Pode escrever, pode pedir oração. Quem já tem feito isso sabe que eu respondo. Eu sou bem rápido. Agora tem uma coisa, né, irmãos? Uma pessoa disse, pô, pastor, o senhor é muito direto. Querido, se você fizer uma pergunta, eu vou diretamente no versículo bíblico e coloco lá. Eu não vou ficar falando e escrevendo muita coisa, não. Eu vou colocar ali o versículo bíblico, o versículo que vai explicar a sua pergunta. Claro, caso você não entenda, você vai dizer, pastor, não entendi, e aí eu posso até dar uma respostinha maior, certo, irmãos? Mas é que são muitas perguntas, são muitas mensagens que eu recebo diariamente, muitos pedidos de oração também. Toda vez que você pede uma oração, na hora eu digo, Senhor, abençoa, guarda, protege, dependendo da situação que você está pedindo, eu vou estar citando em nome de Jesus. Ok, amados? Queridos, eu quero agradecer também a várias pessoas aqui que estão inscritas no canal, que têm apoiado e ajudado um Instituto Social e Mais. Você vai ver o vídeo daqui a pouquinho, mais uma vez. Eu creio que você já conhece o vídeo, mas se você está assistindo pela primeira vez, assista ao vídeo aí. Nós temos ajudado aqui na cidade de Porto Alegre muitos moradores de rua
com alimentação, né? Se chama Marmita Solidária, né? Então nós preparamos e nós entregamos. E se você quiser ajudar, seja bem-vindo, ok? Meu avô, que era pastor, pai da minha mãe, ele sempre dizia, né? Se você der, naquele tempo não era R$1, eu não lembro a moeda que era, né? Mas vamos trazer para hoje, né? Se você der R$1, é menos R$1, né? Negativo. A gente vai ter esse R$1 com a gente. Então, contribua, né? Com pouco ou não, qualquer coisa é bem-vinda. Você pode fazer um Pix, você pode fazer um TED, um DOC, fique à vontade para ajudar. Ok? Se tiver alguma dúvida, está aí também o número do celular do Instituto Social e Mais. Então fique aí com o vídeo e que Deus te abençoe muito, 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 que você viva os milagres, mas muito mais do que os milagres. Que a tua vida seja abençoada para abençoar as pessoas, como foi a vida de Abraão. Amém? Deus abençoe.